Primeira carta de João, capítulo de número 3. Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Palavras do nosso Deus através do apóstolo João. Que bênção! A gente percebe nesta carta de João, ele esclarecendo os leitores do primeiro século quanto a compreender que Jesus veio ao mundo não apenas em espírito, mas em carne de fato. E com isso ele rebatia o conceito ou a ideia do gnosticismo. E além disso, ele reforça a fé dos irmãos para aquilo que é genuíno. E o que é genuíno, agraciador, e nosso coração, ou o coração do povo de Deus, deve estar ligado, fixado, exatamente no capítulo 3, verso 1, como dissemos. Vejam como é grande o amor de Deus. Os seguidores do Senhor, os cristãos, devem meditar nisto frequentemente. O quão grande é o amor de Deus. Aí alguém pergunta, quando iniciou-se? Quando começou este processo gracioso, glorioso, referente ao amor do Todo-Poderoso para com os seres humanos? Meus amados, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 20, ele dá esta direção, dizendo que o sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, com isso, nós concluímos que o amor do Pai começou, iniciou, se evidenciou, se apresentou antes de todas as coisas serem criadas. Antes de existir céus, terra, mar, tudo que neles há, inclusive o próprio ser humano, Adão, Eva e todos os demais, antes de todas as coisas, o amor já estava evidenciado lá na glória. Por quê? Porque Deus sabe de tudo antes que aconteça. O Senhor sabia que a criação falharia, o ser humano falharia, pecaria, desobedeceria. Então Ele, por sua vez, no seu grande amor, dado, ministrado, revelado, decretou, a Trindade decretou que seria derramado o sangue do Senhor sobre esta terra. E este se apresentou lá na eternidade passada. Antes da gente existir, meus irmãos, antes de tudo existir, Deus já havia demonstrado grande amor.
Aí a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, tem aquele texto áureo, texto destaque da fé cristã. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, Ele nos amou de tal maneira. Significa dizer, meus amados, é inexplicável. Pois quão grande, quão poderoso, quão impactante é este amor. O que a gente fez para merecê-lo? O que a gente fez para conquistá-lo, para atraí-lo? Só pecamos. Só desagradamos a Deus, só entristecemos o Senhor desde a antiguidade. Eu me refiro a toda a raça humana. O primeiro casal pecou, isso passou para todos os homens. Chegou o período do dilúvio, mas o Senhor deu livramento a Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. Eles povoaram outra vez a terra, mas a genética pecaminosa continuou sobre o ser humano. E a única forma de trazer graça, de reconciliação, de perdão, seria através do próprio Deus, demonstrando o seu amor incondicional. E foi isso que ele fez, meus amados. É isso que está revelado nas Escrituras Sagradas. E o João, que acompanhou isto de perto, porque ele viveu aquele período denominado biblicamente como a plenitude dos tempos. Porque desde os antigos estava prometido que o Cristo viria, o Messias viria, e o João, como um servo do Senhor, vocacionado pelo Senhor, acompanhou isto de perto, ao ponto dele dizer no primeiro capítulo, a partir do primeiro verso, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, concernente ao verbo da vida que se manifestou a nós. Ele acompanhou isso de perto e agora tendo a graça e oportunidade de reforçar a fé dos irmãos para que entendam o que é genuíno, o que é original, o que é verdadeiro segundo a graça de Deus, ele vai trazer esse destaque. Vejam quão grande é o amor que o Pai tem nos concedido. Como é grande este amor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como pode? Se todo mundo pecou, se todo mundo desobedeceu. E o 3:23 de Romanos é enfático em dizer, porque todos pecaram, todos estão destituídos, todos carecem da glória de Deus, todos. Ali refere-se a judeus e gentios, isto é, tanto os de Israel como todas as demais nações desta terra. Todos pecaram, e isto é de todas as épocas, de todas as eras. Todos desobedeceram ao Senhor. Como viver este amor? Como ser chamado filho de Deus? Se também Paulo aos Romanos, no 3, a partir do 9, dá a lista, a classificação de todos os pecados ali apresentados desde o início da pecaminosidade. E ele vai dizer, todos estão realmente afastados, porque ninguém busca a Deus, ninguém entende a Deus, ninguém compreende as coisas dos céus, o som que sai da garganta é só maldade, perversidade, coisas ruins, cruéis, perversas. No coração há engano, corrupção, ninguém está apto a buscar o Senhor, ninguém entende, não há temor de Deus. Esse é o estado de depravação geral, irmãos.
todos os seres humanos se encontravam e se encontram desta forma, referente à santidade de Deus. Como então ser chamado de filho? Filho é aquele que tem intimidade. Filho é aquele que tem acesso, aquele que está bem junto, bem próximo. Como? Somente através do Cristo. Somente através do derramamento de seu próprio sangue. E no João também, capítulo 1, o Evangelho, verso de número 11 e 12, ele vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que acreditam, os que creem no seu nome. E continuando, nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade humana, nada proveniente desta terra, mas da vontade do próprio Deus. Porque foi Deus quem executou graça de amor, dando-nos Jesus. Esse é o grande amor do Pai para conosco. E nós somos os seus filhos. O interessante é que Romanos, capítulo de número 8, verso de número 16, Paulo escrevendo e reforçando esta ideia da nossa filiação em Cristo, da nossa comunhão com Deus através de Cristo. Ele vai dizer: irmãos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem confirma isso? Quem ratifica isso? Quem dá esta precisão? Diga: é o próprio Espírito de Deus falando ao nosso espírito todos os dias que somos filhos do Senhor. Não é a obra humana, é a obra de Deus em nós, meus amados. E tudo isso é apresentado como: vejam que grande amor. Que amor é esse, como diz a canção? Como pode um Deus tão poderoso, tão gracioso, santo, 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 se entregar por gente imperfeita? Porque na lógica, amados, como que deveria funcionar? Deus é totalmente santo e a gente, pecadores. Como é que casa? Como é que faz a conexão? O pacto entre algo que é santíssimo e algo que é perverso. Não dá, não bate, não funciona, a conta não fecha. Porque Deus, que é santo, 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 tende a consumir o que é imperfeito. Porque Ele é tão, tão majestoso. E por que isso não sucede? Porque o seu amor se evidenciou, dando o seu Filho. E através do seu Filho a ira é aplacada. E aqueles que recebem deste amor e creem no Senhor através de Jesus, estes podem viver outra vez a intimidade com os céus. Está aliançado com esse Deus. E aí o Espírito Santo vai dizer para esses que esses são de fato filhos de Deus. Diz aqui: e de fato, somos filhos de Deus. É uma verdade, amados, está revelado na Escritura e está testificado constantemente, todos os dias, no coração dos filhos. De fato, esses são filhos do Senhor. Por esta razão, então, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Isto é, o sistema pervertido, maldoso, corrupto, enganoso, tudo aquilo que está em decadência, distante, fora do Senhor, no processo total de rebelião, não tem como este processo comungar com Jesus. Não tem como este processo comungar e entender os filhos de Deus. É incompatível. Por isso que diz aqui: estes não nos conhecem. Conhecer no sentido de intimidade, aliança, pacto. Não dá, irmãos, porque a mentalidade destes ainda está corrompida.
como nós estávamos totalmente corrompidos. Como descreve, por exemplo, Efésios capítulo 2, todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Todos. Como descreve também Colossenses 1, a partir do verso 13, que todos estavam onde? No império das trevas. É um império diabólico, totalmente pecaminoso e escravizador. Mas Deus, por sua graça, tirou seus filhos de lá e colocou no reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus. Aleluia. Entendam, pela Escritura, o mundo não tem intimidade com a gente. E a gente também não tem intimidade com o mundo. No sentido de quê? De aliança, de pacto. A motivação é diferente, amados. Totalmente diferente. Amados, verso 2. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, é apenas o início. É apenas o começo. E é tão bom, é tão glorioso, é tão maravilhoso pertencer a este Deus. É ou não é, gente? Os que são filhos e têm a testificação do Espírito podem afirmar isso. Como é bom pertencer a ti, Jesus. Eu fui achado em ti. Que graça, que bênção. Eu não poderia jamais pagar, retribuir, porque em mim não há bem nenhum. Mas o Senhor é tão bondoso que me abraçou, me deu graça e me confirmou para a eternidade, perdoando todos os meus pecados. Assim declaram os filhos de Deus. E olha, isso é o início. Qual é a conclusão, o desfecho, a plenitude desta graciosidade, meus amados? Aqui diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 1 aos Coríntios 15, 52 a seguir. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos serão tomados e transformados. Pois o mortal se revestirá de quê? Da imortalidade. E o corruptível da incorruptibilidade. É o plano eterno, é a promessa de Deus. Lembra-se de João, capítulo 14? Jesus ali dando ânimo aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que eu preparar, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Atos 1, a partir do verso 11, meus amados. Estavam todos ali reunidos na presença do Cristo já ressuscitado. E ali eles recebendo informações, direções, ensinamentos. Porque estava próximo do Senhor e para os céus. Diz a Bíblia que veio uma nuvem, tomou a Jesus e ele foi assunto aos céus. Ele foi subindo e eles ficaram olhando com aquela graciosidade, aquela maravilha que Deus estava lhes permitindo. E aí então 2 varões se colocaram do lado e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, descerá do mesmo modo. Ele vai voltar. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Por isso que o final dos evangelhos vai descrever a vinda do Filho do Homem. Diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
E Ele, por sua graça e amor, reunirá nos 4 cantos da terra todos os seus escolhidos. E como diz o texto do grande julgamento, Ele vai dizer para os seus amados, Ele vai dizer para o seu povo: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Porque tudo isso foi preparado em Cristo quando apresentou o seu sangue antes da criação. Aleluia! Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós temos essa viva esperança no coração, amém, amados? Nós temos essa viva esperança no coração. Aqui já está bom, está maravilhoso, porque a gente pertence a Ele. A gente sabe de onde veio, do lamaçal, da pecaminosidade, da situação totalmente desastrosa. A gente veio de lá, sim ou não? Agora a gente está em Jesus, está no Senhor. Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, colocou na nossa boca um novo cântico. Como diz o Salmo lá de número 27, há um novo cântico nos lábios do povo de Deus. E temos uma promessa de que Ele vem para nos buscar, e nós adentraremos a eternidade, e para sempre estaremos com o Senhor nosso Deus. Tudo lá será perfeito, é o novo céu, é a nova terra, preparados pelo Senhor, para o seu povo que nele acredita. Ainda não se manifestou, amados. Diz aqui, seremos semelhantes a Ele. Eu estou lendo a última parte do verso 2. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Ele é. João viu lá na ilha de Patmos, pela visão que o Senhor lhe dera em Cristo. Ele diz, no capítulo 1, a partir do verso de número 9, lá está toda a revelação. Depois leiam atentamente. Ele vai dizer, seus olhos são como tochas de fogo. Seus cabelos, alvos como a neve, como a lã. Sim, o som da sua voz é como o de muitas águas. Isto é algo potente, poderoso, glorioso. Assim é a palavra do Cristo ressurreto. Assim é o Senhor. Seu rosto como um todo, diz João, brilha mais do que o sol em toda a sua força. Vocês conseguem pensar nessas coisas, amados? Nós vamos ver isto. Nós vamos estar diante do nosso Senhor Jesus, na glória, na eternidade. O que pode pagar isto? O que pode retribuir isto aqui na terra? Ou em qualquer outro período ou situação? O que, meus irmãos? Diga comigo, nada. Nada. É por isso que o profeta Isaías escreve pela revelação do Senhor. Nunca se viu, desde a antiguidade, nem jamais se ouviu acerca de um Deus tão grande, tão poderoso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 13, lá a partir do 9, Paulão discorrendo sobre a grandiosidade do amor, o amor ágape, o amor de Deus. Ele vai dizer, olha, a gente conhece nesse momento terreno em parte, a gente profetiza em parte, mas vai vir o que é perfeito. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Será aniquilado. E na sequência, amados, ele vai descrever que nós estaremos diante do Senhor quando vier o que é perfeito. Jesus, amém? O retorno dele. E aí a gente vai ver o Senhor face a face como Ele é. Nós o veremos. Vocês creem? Vocês têm esta convicção e viva esperança em seus corações, meus irmãos? Então diz o verso 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança.
Quem crer no grande amor de Deus, crer na bondade do Senhor, dando Jesus para nós pecadores, e ainda nos garantindo a eternidade, de modo que a gente a desfrute ao lado dele, vendo como ele é. Quem crer nisso, quem tem essa viva esperança dentro de si, diz o texto sagrado, a si mesmo se purifica. Tem prazer em se guardar, em se manter na comunhão, na intimidade, na fidelidade a esse Deus tão maravilhoso. Não que isso redundará em pagamento da dívida, mas é simplesmente uma expressão de gratidão a este Deus. Se você crê nas promessas do Senhor, referentes sim à eternidade, você tem prazer em se guardar, em se manter na presença do Senhor, em se abster de toda forma de mal, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. Você, mantém a integridade, a graça de dizer: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Senhor, eu quero para sempre estar casado, aliançado com os céus. Eu quero lhe obedecer. Eu quero andar na tua vontade e na contramão do sistema corrupto, mentiroso, fraudulento, enganoso. Os que entendem e têm essa esperança no coração se esforçam no que tange a sua responsabilidade cristã para serem gratos a este Deus, assim como ele é puro. Verso de número 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. O pecado é desobediência à palavra do Senhor, aos mandamentos, amados. E foi isso que nos trouxe a queda total. Então, os filhos de Deus têm esta consciência que uma vida de pecado é desagradável a Deus. Não está no processo do amor do Senhor. Antes, estes se esforçam para andarem em obediência. Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Jesus nunca houve pecado, viu, amados? Nunca. Ele veio em graça e glória, concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Não foi de uma relação normal, convencional, humana. Isto é, a coabitação de um homem e de uma mulher que trouxe Jesus ao mundo. Não. Ele veio por obra gloriosa de Deus, obra do Espírito Santo, que adentrou o ventre de Maria, esta concebeu e pôde então no tempo certo dar à luz. Assim veio o Salvador, de modo que ele veio em perfeição. Não havia nele a natureza pecaminosa. Porque o ventre de Maria, podemos dizer deste modo, foi uma barriga de aluguel. Ela foi um instrumento do Senhor para trazer esta graciosidade. E ele então cresceu, sim, amados, em perfeição, porque nos registra o Evangelho que nunca se achou em Jesus dolo algum. Nunca. Então, nele não há pecado, meus irmãos. E ele se manifestou para tirar os pecados. Lembra-se de João 1, verso 29? Lembra-se? Está lá no Evangelho. Disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mudança desse processo pecaminoso se dá através de Jesus, através do Cristo. E os filhos de Deus entendem isso, de modo que o verso 6 vai dizer:
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como que é isso, pastor? A gente deixou de pecar? Esse vive pecando aqui, amados, significa um estilo de vida. É uma vida sem temor, sem medir consequências. É uma pessoa totalmente inconsequente no que refere-se à comunhão com o Senhor. Não tem intimidade com Deus, não tem aliança com Deus. Então qual é o seu estilo de vida? Escravidão do pecado. De modo que ela pratica atrocidades aqui, acolá, e não há expressão de arrependimento. Não há desejo de mudança. Ela é totalmente escrava. Todos que vivem deste modo, assim como éramos antes de conhecer Jesus, todos que estão ainda deste modo, amados, diz aqui, não viu Jesus, nem o conheceu. Não tem intimidade com ele. Já o cristão, ele é diferente. Ele comete erros, ele comete falhas, sim, mas o seu estilo de vida é aquele que é proveniente dos céus revelado em Jesus. É a dimensão do amor, da comunhão, da santificação, de uma vida piedosa, tentando, se esforçando fazer o bem, viver em paz e exercer paz para com todos no que depende destes. Assim é o estilo daqueles que conhecem o Senhor. Já os que não conhecem, ainda que estando no meio cristão, viu, amados, no âmbito de religiosidade, se não conhecem o Senhor, esses têm uma vida que é totalmente desagradável a Deus. Pois aqui diz que eles não conhecem de fato o Senhor. Aí a gente vai para Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir. Lá diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará onde, amados? No reino dos céus. Nem todos. Mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Pois muitos naquele dia, isto é, no dia da segunda vinda de Cristo, quando Ele vier em glória para buscar o seu povo, como já dissemos, quando Ele vier, muitos hão de declarar no período e no processo do juízo, mas Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos sinais, grandes milagres em Teu nome, fizemos muitas coisas, Senhor, em Teu nome, mas o Senhor lhes dirá claramente, explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Esses nunca conheceram Jesus, nunca tiveram intimidade com o Salvador, ainda que tendo a oportunidade de se agregar ao corpo local aqui na terra, participar de diversas situações sagradas e até exercerem algo em nome do Senhor, contudo, nunca conheceram a Jesus, porque o estilo de vida desse sempre foi o quê? A pecaminosidade. Nunca houve temor de Deus nesses. Nunca houve o desejo de arrependimento, de mudança de vida. Então, amados, a situação é séria. Que Deus nos dê graça para que a gente esteja na comunhão, assim como é próprio dos filhos de Deus. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, viu? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como o Senhor, ou assim como Ele, é justo. Não se enganem, não estejam equivocados. Quem vive na justiça de Deus é justo. E que justiça é essa, amados? É o amor do Senhor, queridos. É a bondade, é a misericórdia, é a fidelidade, a honestidade. É o padrão dos céus e não propriamente da terra, que é decaído e pecaminoso. É ser diferente. É ser um marido que de fato ama a sua esposa.
E como diz a revelação sagrada, isto é, da Bíblia Sagrada, como Paulo escrever aos Efésios, estes amam suas respectivas esposas no modelo de Jesus. Assim como Jesus amou o seu povo e a si mesmo se entregou por ele. É um amor que expressa entrega, grande consideração, respeito, fidelidade. Os maridos que vivem desta forma estão praticando aquilo que é justo, amém, amados? Significa dizer, esses são justos, são filhos de Deus. Agora, os que vivem no estilo da maioria, com amante ou amantes, com traições, com infidelidades, achando que é assim mesmo, é comum, desde que o mundo é desse jeito, e por que não fazer o mesmo? Esses não conhecem a Jesus. Não conhecem a Jesus. E as esposas, como elas procedem no que tange à justiça de Deus? Honram o matrimônio, respeitam o marido, honram a sua casa, a sua família. Sim, amados, são submissas, como descreve as santas palavras do Senhor, as sagradas Escrituras. E tudo isso em amor, porque entendem que esta é a vontade de Deus. Por que a coisa está do jeito que está, meus amados? Porque os seres humanos estão obstinados e não querem se enquadrar no padrão de Deus, no padrão estabelecido por Cristo Jesus nosso Senhor. Então cada um quer viver do seu jeito. Cada um diz, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu não lhe dou satisfações. E aí fica esse sistema insubordinado, rebelde. Aí as pessoas continuarão de que modo? Sós, em amargura, em sofrimento. E se partirem da terra deste jeito ou desta forma, esses ouvirão naquele dia, não vos conheço. Não tem esses intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade vive de uma forma justa. Eu dei o exemplo aqui do casamento. E como são os filhos que são justos porque são filhos de Deus? Estes, amados, honram papai, honram mamãe, respeitam os mais velhos, acatam as palavras de ensino, acatam as instruções, não são como a maioria que dizem, não, peraí, que negócio é esse, velho? Que negócio é esse, velha? Eu que mando na minha vida? Não. Esses dão respeito, são obedientes, porque se tornaram em Cristo filhos de Deus e o padrão deles é a justiça de Cristo. São diferentes. Esse é o modelo dos céus, amados. Esse é o modelo dos céus. Pastores, trazendo para o lado agora religioso, sagrado, que enganam o povo, com palavras fictícias, mentirosas, textos isolados, para ludibriar, para formar um povo, e através deste povo, ter a sua remuneração abastada, garantida. Estes, amados, não conhecem a Jesus, não conhecem o Salvador, o seu estilo de vida é pecaminoso, ainda que falando de coisas que pressupõem ser dos céus. Não conhecem o Senhor, porque se conhecem, velam pelo rebanho de Deus, entendem que não são donos da vida de ninguém, e hão de prestar contas ao grande pastor de todos, que é Jesus. Os que foram chamados para o ministério e têm o temor do Senhor têm um estilo de vida diferente. É o estilo de vida que expressa arrependimento, desejo intenso e firme para obedecer às santas palavras do Senhor. Esses não se portam como lobos, como enganadores, como dissimulados, mas como gente que procura aplicar e apresentar a sinceridade, colocando-se não como aqueles que são maiores ou melhores, mas como gente que precisa da graça de Deus e que apenas é um ministro do Evangelho, um servo do Evangelho, um servo do Senhor Jesus, e que em concordância com as palavras de Jesus, poderá dizer em seu estilo de vida para os irmãos, não viemos para ser servido, mas para servir
e dar a vida em favor de muitos. Assim era o Salvador. É claro que ele é único, amados, mas os que andam no modelo dele seguem estas pisadas. É justo obedecer a Deus, andar na comunhão com o Senhor. É justo, amados, pregar o Evangelho, testemunhar o Cristo. Eu pergunto, os filhos testemunham Jesus em suas casas, em meio à vizinhança, no passeio, na viagem, no trabalho, no colégio, no curso, onde quer que se encontre nesta terra, os justos testemunham o amor de Deus revelado em Cristo, com o seu estilo de vida, sim ou não? Quem faz isso, amados, é justo. Não nos enganemos. Quem faz o oposto de tudo isso que eu classifiquei aqui como positivo, irmãos, está totalmente equivocado. Não conhece a Deus, não conhece o Senhor, está ainda na contramão do Evangelho. E não importa a idade, não importa o tempo de cristianismo, não importa se é pastor, obreiro, missionário, não importa o que exerce ou deixa de exercer. Se anda em injustiça, ainda não conhece o Senhor. Aquele que pratica o pecado, verso 8, vamos ler? Aquele que pratica o pecado, procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde quando? Desde o princípio. Desde o início, amados. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Aqui está falando de estilo de vida pecaminoso, amados. Jesus veio para quebrar isso, amém? Nos reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele derramou o seu sangue pela sua igreja, pelo seu povo, por todo aquele que nele crê. Agora, qual é o sistema do inimigo? A mentira, a pecaminosidade, o engano. Todas essas coisas são provenientes do inimigo. E João está dizendo isso porque ele ouviu de Jesus. Lembra-se, está lá no João, o Evangelho 8:44. Ele ouviu essas palavras do Cristo. Quando o Senhor estava ali, sendo indagado pelos religiosos, ele vai dizer que o diabo é pai da mentira. E todos que estão nesse sistema ainda corrupto e enganoso, está no reino das trevas, está segundo o curso do príncipe da potestade do ar, como nos revela Paulo nas suas cartas. Todo aquele, verso 9, que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Isto é, seu estilo de vida é diferente. Pois o que permanece nele, o que é, amados? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de... Sabe o que é a divina semente, irmãos? A palavra do Senhor. Está lá em Lucas 8, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador. Aí ele vai dizer que as sementes lançadas é o quê? A palavra de Deus. Quem tem a divina semente em si, dentro de si, na sua vida, vive esse estilo pecaminoso, irmãos? Não, é incompatível. Estes têm prazer em agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, e ainda que cometam erros, o que pesa neles é o que, amados? O desejo de mudança, de arrependimento, de acertar, de fazer o que é correto. Porque nesses há o temor do Senhor e a divina semente, o Evangelho, Jesus, está sobre esses. Esses são nascidos de Deus. Verso 10, para terminar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo.
todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A Bíblia é clara, irmãos. A revelação das Escrituras é clara, irmãos. É ou não é? Quem vive esse estilo pecaminoso, injusto, estes não conhecem a Deus. Estes não são ainda filhos de Deus. Diz aqui a revelação, são filhos do diabo. Vivem na prática do pai da mentira. O diabo, irmãos. Isso é sério, é ou não é, queridos? Já os filhos de Deus, os que nasceram de novo, têm a divina semente, têm a graça do evangelho dentro de si. Esses conhecem a Jesus. Esses andam em novidade de vida. Esses sabem que tem uma herança preparada para eles. Esses sabem que quando tudo aqui terminar, eles vão para a eternidade ao lado do Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor.